2, 3, 4. Invisível, você se esconde na luz do hotel, no amargo do céu, no escuro do mar. E temos tantas coisas pra nos lembrar. As noites contam tudo que foi, e a noite arrogante faz o dia refletir em nós dois. Insensível, você derrama seu chá na sala de estar, no nosso sofá, no fim do jantar. E tudo escorrerá pelo tafetá. Podemos ver um filme depois, e a noite arrogante faz o dia divididos por dois. Você recusa o azar, aposta o amor, detesta o calor, não quer mais voltar. E são tantas piadas pra recordar, e muitas as canções que esqueceu, deixadas no caminho, e você não sabe onde ficou. Arrogante faz o dia divididos por dois. Hare Krishna! Sim, esse é o programa Plataforma do Rock. Aqui é a Meta e esse é o nosso programa especial, entrevista com o Bode. Começou o nosso programa lindamente. E o programa Plataforma do Rock vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, pela Rádio Guapa. Esse programa é muito especial porque faz um tempinho já que a gente quer trazer o Bode para o estúdio, e hoje também é diferente porque a gente está gravando no Jukebox Produtora. Mas o Felipe Seade, do Estúdio Quarto, está aqui do lado, o produtor do programa Plataforma do Rock. Tudo bom, Bode? Hare Krishna? Hare Krishna, tudo bom? Tudo bem? Então, para começar, fala um pouquinho de ti, te apresenta para a galera. Eu sou o Bode, é um prazer estar falando com vocês. E sou eu, né, meu? Tô aí faz muitos tempos, desde criança, na lida. Fui um artista mirim fracassado, que continua aqui, na luta do rock. O que é mirim, Bode? Começou com que idade, né? 12 anos. Gravando, compondo, fazendo o que com 12 anos? Na verdade, eu me envolvi com um programa de televisão, mas isso é uma história complicada. Essa história é para outra entrevista. Quantas Não, eu compunha porque o meu pai escrevia, né? Isso, eu ia entrar então nesse assunto depois. Eu comecei a compor bem pequenininho, mas ele queria que eu fizesse poesia. É verdade que teu pai era escritor ou poeta? É verdade. É ainda. Qual é o nome dele? O problema é que o nome dele é Nelson Rodrigues. Ele mudou o nome pra Nelson Datavênia depois. E aí já tinha um Nelson Rodrigues. Não é aquele do Vida Como Ela É. Tá, e qual foi a influência do teu pai na tua música? O que ele escutava? Foi muito grande na questão filosófica do meu pai, porque o meu pai era do movimento ecológico, ele era meio que um orientalista no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então... Até o próprio nome, o apelido Bode veio de uma contração que eu me lembrava daquela época, assim. Então, assim, eu sempre teve esse negócio de que a gente fazia yoga, eu e minha irmã e tal. E aí eu tive esse começo com esse negócio de entender o processo musical como um negócio de autoconhecimento, assim, sabe? Então a ideia, claro que depois teve a influência dos escritores beatniks também. Então o que aconteceu? A ideia é que eu vou falando um monte de coisa
E daí depois eu vou descobrir o que eu disse, que tem alguma coisa a ver comigo. Ou não, às vezes. Gostei muito dessas coisas, me identifico muito. Yoga, ecologia, quem me conhece. Gostei desses assuntos. Eu tive uma infância envolvido com isso, né? Depois que eu fiquei mais velho, eu me afastei. E musicalmente, o que teu pai te apresentou? Assim? Musicalmente, meu pai tinha uma coleção de discos muito eclético. Tinha Beatles, mas tinha discoteca. Porque nos anos 70, nas distribuidoras do Brasil, é importante entender que os caras faziam umas coletâneas que não tinham critério nenhum. Geralmente uma bunda de alguém na capa, daí tinha uma discoteca, depois tinha um rock, depois tinha um brasileiro que tinha um nome americano, tipo Morris Albert, e aquilo tudo ia ficando na mesma coisa. E eu sempre achei que as músicas que a minha mãe escutavam, que era mais uma pós-Jovem Guarda, tipo Carlos Alexandre, essas coisas não tinham influência no meu trabalho. E agora mais velho eu sei que tiveram muito. Tá, mas nessa época assim, o que tu escutava de rock mesmo? O que foi a primeira coisa de rock que te influenciou assim? Os Beatles. Clássico, né? É uma decepção, mas foi. Tá, e tirando essa fase mirim, quando começou a eu quero cantar, eu quero ter uma banda, eu quero tocar, isso foi. Teve a fase essa criança. 1995. Não, mas já era adolescente, né? Não. Não sei, pode. Essa conversa eu tinha 11 anos, é um pré-adolescente. Assim. Tá, mas eu me lembro que passou a antologia dos Beatles na TV. E aí aqueles discos lá que meu pai tinha começaram a fazer mais sentido pra mim e eu pensei, pô, tá aí um bom emprego. Aí qual foi a primeira música que tu gravou, que tu compôs? A primeira música que eu fiz foi a Balada da Mortandela, foi uma menina chamada Francisquinha. Me odiava, e depois da música me odiou mais ainda. Tá, e a primeira banda tu teve? Catarro Atômico. Foi. Eu tinha 12 anos. 12 anos? Chegaram a te apresentar? Como é que funciona? Nós apresentamos. Eu me apresentei tentando conquistar a Francisquinha. Te odiavam demais, né? E essa época tu não morava em Porto Alegre, né? De onde tu é, Bode? Não, nessa época eu morava na casa da minha mãe em São Sebastião do Caí. Mas eu sou de São Leopoldo. E tu veio de lá pra quando? Tu morou quanto tempo lá? Eu fugi de casa depois, né? Lá tinha alguma cena musical, assim? Que tinha, era muito estranho. Tinha 3 galeras. Tinha o pessoal do metal, que eram uns caras mais velhos, que andavam com os traficantes. E aí os caras tinham medo deles. Uhum. E era tudo filho de vereador, coisa assim. E aí tinha os guris do hardcore, que pareciam mais acessíveis, mas eram mais chatos que os outros, na real. E eu era da galera do grunge, porque tinha uma fábrica de calçado muito grande lá, e os filhos dos funcionários da fábrica eram do grunge. Porque a gente acreditava que o fato de estar naquele interior lá era uma coisa meio Seattle. Assim. Pegaram essa essência do Seattle, que eram os filhos dos trabalhadores, dos lenhadores. Depois, na verdade, não, né? Porque isso que a essência, eles falam que eles eram os filhos dos lenhadores, por isso que eles usavam camisa xadrez, claro. Que ele era o pessoal tinha um pouco isso. Pessoal da, como é que se diz, operário, né? Claro, a classe operária. E depois dessa banda, qual foi a outra coisa que... Pra gente começar, assim, ver o começo, com a primeira música que vai cantar pra gente. Coisa. Pra quem não sabe, o Bode também vai cantar várias facetas aqui da carreira dele, que é extensa, Aí né? aconteceu uma coisa. Eu saí da escola, porque eu queria ser roqueiro e tal. E aí me botaram a trabalhar na fábrica. E eu conheci um cara, o nome dele era Jax. E eu não sei por cargas d'água, esse cara ganhou uma coleção de um amigo dele que morava aqui. De discos, e um dos discos que veio foi o Sétima Efervescência do Júpiter. E aí, aquilo tudo fez uma conexão com aquilo que eu já tinha ouvido lá na infância. Eu pensei, pô, esse cara tá fazendo isso aqui, velho. Isso tu morava lá ainda? Sim, eu tinha 16 anos. E aí, com 17 anos, eu fugi e vim pra cá. Aí eu morava com uma banda chamada Identidade. Que o vocalista dele saiu do apartamento e eu acabei ficando com eles lá. E daí aqui eu comecei o Bode pegando fogo. Sempre a influência do Júpiter na gente, né? Incrível. Daí tu veio pra cá e aí tu teve a primeira banda, assim, mais conhecida. Aqui em Porto Alegre. Quando eu cheguei aqui, isso era 2001, 2002, era uma fase muito legal. E aí eu logo fui trabalhar no garagem, então eu tinha acesso às pessoas que marcavam o show, assim, então eu fiquei fazendo show e eu tava achando que tava tudo funcionando. Tava no centro de tudo. Sim. Tá, e agora canta. Eu achava que eu era o centro de tudo. O que tu vai cantar pra gente agora? Coisa eu vou daquela cantar época. uma música daquela época lá. Qual é o nome? Deixa a Lua Apagar.
toda, procurar por nós. Afinal de contas, ninguém vai pagar. É enorme bobagem de estarmos sós. Deixe o filme lhe cumprimentar. Por ser idiota e cair de novo na armadilha. Já está na hora de abrir a escotilha. Vamos lá e brinca de amor longe da luz do sol. Você não sabe o amor que cabe dentro de alguém que adora ilusão. Vem comigo, vamos ser bandidos no bem do meu coração. Deixa a lua apagar e a noite toda procurar por nós. Afinal de contas, ninguém vai pagar. Enorme bobagem de estarmos sós. Enorme bobagem de estarmos sós. Demais, muito legal. Daí essa época que tu tava no Garagem, como começou? Tem essa banda que eu sempre achei que era a primeira tua banda aqui, como é que é o nome dela? Bodes Pegando Fogo? Isso aí. Não, era a segunda. Tá. A primeira era Não, não Espermatobodes. Isso tu já aqui em Porto Alegre, isso? Não, era lá no interior. Tá, e a sua banda surgiu nessa época do Garagem? Quando eu fui trabalhar lá, tinha um cara que fazia um festival com o Zé do Belo no domingo, que era o Rafael Kubiak. E daí ele ouviu minhas músicas um dia. Eu tinha uma fita cassete que andava circulando por aí. E aí ele ouviu e disse, vamos montar uma banda e tal. E eu achei, será? Porque eu já tava curtindo trabalhar ali, nem queria banda. Ia ser uma confusão. E aí acabei montando e aí foi quando a gente começou. Perguntei isso porque tu é uma pessoa bem conhecida, né, Bode? Já tocou com várias pessoas, né? Já. Quem assim... Sim, porque daí com esse caso de eu trabalhar ali eu conheci um monte de gente. Quem tu já tocou, assim, são os que influenciaram a gente mesmo, assim, nossos ídolos, né, entre aspas. Eu fiz alguns trampos massas. Eu toquei com o pessoal da Pátio Elefante. Tem um álbum que eu comecei a fazer com o Gabriel Guedes ali, que é o Raccoon Yoga. Que tem umas músicas, eu posso tocar uma depois desse disco. E tem um álbum que eu tava fazendo com o Flávio, uma época que a gente morou junto, que era o Savoy Hotel. Só que daí a gente foi despejado do hotel e não deu pra terminar. Mas tem algumas músicas dessa época que tu toca? Eu não lembro, porque esse disco a gente não chegou aí pro estúdio gravar o Raccoon Yoga assim. Eu me lembro que tinha uma que era Maybe Light, só que eu não vou saber tocar. E aí teve também esse último que eu fiz foi com o Frank Jorge, né, e com o Alexandre Pires, e o Luciano Leais, e o Guedes também, e o Quindim. E tem as músicas do Quindim que eu tô fazendo com ele aí, que vão sair em breve. Aí dessa banda Despegando Fogo, tu pode tocar pra gente? Essa Lua Apagada Despegando Fogo. Essa tu tocou agora? É. Massa.
Porque é outra dos Pegando Fogo, cheiro. Não, porque viveu essa época, assim, bem, né, foi muito rica em Porto Alegre. O que tu vê de diferença hoje, assim, tu acha que, claro, tem coisas melhores Eu e piores. acho que tinha vários... Qual é a mudança mais, assim, visível, assim, nesse tempo, assim, que tu acha? A principal coisa é que, assim, ó, tinha vários pontos de unificação das coisas da época. O próprio Garagem Hermética era um. Tu ainda tinha a Rádio Ipanema, eu fiz entrevista na Rádio Ipanema, entendeu? Não era que aquilo modificava muito a situação das pessoas que estavam trabalhando com rock, mas ela... Tu tinha mais espaço? Tu tinha um ponto central onde tu podia recorrer pra tu te juntar com as outras pessoas. Foi assim que eu consegui fazer essas coisas, um monte de gente conseguiu fazer na época. Tu acha que hoje não tem esse ponto? Sabe? Eu acho que esses pontos foram destruídos com o tempo. Ou pela especulação imobiliária, no caso dos bares, ou então porque acharam que não dava tanto lucro e desmancharam e tal. Ao mesmo tempo, sem isso, tudo que se faz é muito separado, entendeu? Não acho assim, é que nem quando eu fiz a entrevista com o Nenê e o GT, né, da banda Coisa de Louco, tem essa vantagem, que hoje qualquer pessoa grava em casa, ela tem mais acesso, mas ao mesmo tempo ela fica mais isolada. Mas ela não tem um ponto de unificação. Sim, que o Nenê, por exemplo, vai gravar e eu vou saber o que ele fez. Não, isso o GT falou. Vocês estão fazendo esse trabalho. A pessoa tem essa... A Rádio Guapa tá fazendo. Da plataforma do rock. Da plataforma do rock. Isso o GT falou, que daí a pessoa fica assim, não se reúne com a galera, não troca aquela ideia, fica muito assim, né, isso isolado. É muito importante. Porque é assim... Porque assim, ó... Tem um determinado perfil de pessoas que gosta desse tipo de rock feito autoral na época dele. Deveriam ser mais pessoas? Deveriam. Mas a gente às vezes tem que lidar com o que tem pra expandir pros outros. Só que se tu não se vê no outro, tu não consegue fazer, entendeu? Porque tu tranca, tu acha... Chega numa hora que tu acha, pô, não tô ganhando nada escrevendo um monte de merda, que louco no meu quarto, que vou parar. É isso que tem acontecido. Da minha geração, eu sou um dos únicos que ainda tá aqui. E tu acha que a gente tem essa visão, tem mais gente, ou a galera geral não tá nem aí pra esse... Falta esse ponto, falta encontrar a galera. Essa galera mais nova não tá nessa vibe. Eu acho que não existe isso, porque imagina, a galera mais nova não conhece essas pessoas. Sim, não tinha Eles precisam de um ponto de unificação pra ver o que todos estão fazendo. Não tinha essa experiência que a gente teve, né? De, como a gente fala, de ir pra tem rua, a questão da época e tal. E outra coisa que o rock também tá indo pro caminho que o jazz e o blues foi. Ele já é uma música de quase 100 anos agora, e em breve ele vai ser uma coisa mais nichada, entendeu? Isso é natural. Esse assunto puxa o Compositrago, que eu ia te perguntar depois, né? Que tu fez esse evento, né, criou essa coisa para os músicos se reunirem, para trocarem ideias, né? Foi nessa visão que tem, né? De carece. O Compositrago veio de uma coisa que a minha mulher, a Emanuele, a Manu, da Chulé de Homem, ela trabalhava num brechó com uma amiga nossa que era Grace, ali no centro e tal. E eu dava aula na época, não estava interessado naquilo, eu só ia lá pra beber e me chapar. Só que daí um dia ela pediu, pô, nós temos dificuldade de gente aqui. E aí eu pensei, pô, eu vou fazer durante a semana, porque no final de semana todo mundo vai pra Cidade Baixa, quarto distrito e tal, e o dia de semana daria certo. E ela me deu as quartas-feiras pra fazer. Sim. E começou, parecia meio que uma seita satânica, assim, eram 3 pessoas, um tocando violão e o outro, bata, fuder. E aos poucos as pessoas foram ouvindo como curiosidade pra aquilo, entendeu? E ele já é um projeto de 3 anos. Porque eu já falei do Compositrago aqui no programa, que ele serve assim para os compositores, os músicos autorais independentes, também trocar ideias com os outros, né, os outros compositores, e fica uma coisa muito legal. O Compositrago, ele faz essa função, mas na verdade a função principal dele é para os compositores mesmo. Ele não tem... Eu até poderia, se o cara, mas aí eu precisaria de mais tempo, precisaria de mais gente envolvida, um caráter mais expansivo, assim. O que acontece é que o Compositrago é uma associação para as pessoas trocarem informações sobre música. Ele é isso. Pode tocar, Bode. E vai tocar agora pra gente. Fica à vontade. Tá, eu vou cantar uma aí. Antes disso, é importante falar que essa música aqui foi trilha do filme A Casa das 7 Vampiras, da excelente cineasta Pomba Cláudia. Naquela noite vestiu solidão, correu pela rua com a rosa na mão. No beco escuro havia um ladrão que não disse que era infiel.
das tardes na feira do peixe, a fila de covardes fez que esquecesse que todas as rosas são roubadas do pé e ninguém sabe bem como é. A chuva e o medo não guardam segredo, o tempo e o espaço sempre acordam cedo. A vida e a morte não passam de som para o cego com o seu acordeon. Lado da lua, estrela era tua. No morro do sol se desliga o farol. Na alma do mar você vai se afogar, onde o mundo não vai te buscar. Espadas, convites e o apocalipse, o beijo do bêbado na luz do eclipse. A falta de amor, o que a rosa não disse, e ninguém sabe mais onde está. A curva na estrada e a ponte quebrada, a mão do destino pode estar furada. O salão de baile, o degrau da escada, o adeus e a xícara de chá. Então, Bode, tu disse que tem várias músicas gravadas. Quantos EPs, álbuns, não sei, tu tem gravado? Porque a gente, por exemplo, no YouTube, que é mais fácil, a gente acha um só, né? Onde acha as tuas músicas, onde ouve, onde o pessoal conhece, né? Eu mesma tive dificuldade pra te achar, né? Tem uma coisa que vocês podem fazer pra ver quase toda a minha vida. Tem um fã que eu tenho, que eu não sei quem é. Até se esse fã estiver ouvindo isso, apresente-se, por favor. E esse cara tem vídeos e coisas minhas que eu não tenho. Deve ser alguém que morou comigo, sei lá. E aí, Jovem Caos. Bota Bode Jovem Caos. Daí vai ter... De todas essas fases que eu falei, no vai YouTube? ter músicas. No YouTube. Vamos fazer a caça ao fã misterioso. Tem no SoundCloud os meus álbuns, uma série de home álbuns. E no 4Share vocês vão encontrar 4 home álbuns, que é o Tsetse Voodoo, o Tamanco Salamandra, o Waka Waka Jamboree e mais um que eu esqueci o nome, porque os nomes são muito longos. Riverwood Soul. Esses 4 estão só no 4Share, porque na época era no 4Share que espalhava as músicas. E eu aconselho ouvir eles esses dias. E são todos muito legais. O Tsetse Voodoo, alguém tinha me dito que se eu botasse um microfone dentro de um balde, dava pra fazer aquelas percussões tipo War, do Eric Burdon, assim. E não ficou aquilo, ficou um troço que eu odiava na época, que parecia um cara batendo punheta dentro de uma bacia. Mas agora eu descobri que é super moderno aquilo, escutem esse disco. O Riverwood Soul é um disco de violão, mais blues. O Tamanco Salamandra, ele é o primeiro que eu fiz aqui em Porto Alegre, e o último, o Waka Waka Jamboree, é um disco único na história do rock, porque ele foi composto e gravado ao vivo todo. Eu fiz as músicas enquanto tava gravando. Então às vezes o cara fica enrolando no refrão até fazer o outro verso, é muito divertido. Então isso que a galera fala, que o Bode sempre tá à frente do tempo, inovando, confirmou agora com esse teu álbum aí do Bode. É! Que isso eu escuto direto, que o Bode já tocou com um monte de gente. O Bode tá sempre fazendo coisas assim, antes da galera, então agora confirmou, né? E foi muito legal tu falar as músicas muito loucas, porque hoje eu tava escutando, e aí sempre uma coisa que me chamou muita atenção. A música ou ela começa de um jeito e ela desanda pra outro, ou ela tá acompanhando a música e de repente ela termina inesperadamente de um jeito que nem passa pela tua cabeça, e isso me ficou gravado pra mim. Eu até gravei aqui pra ti, né? Psicografia e mudando os móveis. E eu fui naquela vibe hoje assim, cara, a coisa é muito louca, muito psicodélica, ela muda assim de repente. A discografia do Spectre, né? O Spectre é assim, ó. É muito doido. Eu vi um documentário sobre um paranormal dos anos 70 chamado Uri Geller. Ah, famoso. Que entortava talher na TV, sim. O cara era famoso e tal. Eu até comentei, acho que a Manu e o Kotek, eu disse, eu vou fazer um disco baseado nesse cara.
Aí eu fui pesquisar o cara e descobri que ele imaginava que tudo aquilo vinha de uma coisa chamada espectro, que era uma energia que tinha em volta do planeta, assim. E aí eu pensei, e se eu fizesse um álbum que estivesse recebendo essa energia do espectro? Que incrível. E aí ninguém quis fazer comigo o álbum. Eu pensei, ah é? Agora vocês vão ver. Eu baixei um programa que tinha na época chamado Fruit Loops. E comecei a fazer o que naquele programa eles chamavam de pattern. Não sei se o Felipe sabe o que eu tô falando. Que é um padrão que tu vai repetir em loop e tal. E comecei a letrar aquilo como se fosse um personagem recebendo as coisas do espectro. Que demais. E aí são aquelas músicas ali, mas eu não tenho como tocá-las aqui, só se tivesse um sintetizadorzinho. Não, é que eu fiquei pensando, quando a primeira pergunta que eu te fiz, o que te influenciou foi a primeira banda que tu ouviu do rock, né? Então, eu fiquei pensando, o que influencia o bode pra músicas serem Não, tão mas não diferentes? vamos esquecer que o George Harrison tem um disco eletrônico. Sim, tu também, né? Então, aí tá a influência. Mas eu quero dizer assim, ó, que quando eu fiquei escutando, eu fiquei pensando, como às vezes tu escuta uma banda e tu diz assim, pai, isso tem influência de tal coisa, e a pessoa diz, sério? Nem eu pensava. Nem eu tinha absorvido isso. E aí tu vê aquilo assim que é muito psicodélico, é muito diferente de tudo que a gente ouve. Tem bandas hoje, né, toda essa influência que a gente falou da sétima efervescência, toda essa coisa psicodélica que todo mundo tenta resgatar, mas tem outras coisas ali muito brasileiras, é muito doido o teu som, sabe, Bode? Ele, assim, a pessoa, faz o que pode. a pessoa como eu que para realmente para escutar com detalhe, assim, eu sou uma pessoa muito atenciosa, vem várias coisas na cabeça, assim, então tu viaja muito, assim, tu vê influência em tal coisa, tu lembra de tal coisa. Eu acho que uma coisa muito ampla, sabe? algumas influências ficaram interiorizadas nesse tempo todo. Eu acho muito Na amplo. forma de escrever, eu me lembro que eu tava lendo um livro do William Burroughs uma vez, que os meus amigos tinham virado todos beatniks. E daí eu pensei, vou ler esse cara. Que era o Naked Lunch, o almoço nu. E ele tinha, no contexto desses caras ali dos beats, eu não reescrevo letra, por exemplo. Então eu não tento ajeitar pra ficar mais confortável. Eu acho que a pessoa que tá ouvindo tem que passar pela experiência que eu tô escrevendo, que geralmente é terrível. Tu não sabe o que é, mas ao mesmo tempo, depois de anos, às vezes as coisas se explicam. E é uma experiência beat na questão da letra. E na forma que eu canto, talvez tem muita coisa. Agora eu ganhei do Yuri, de aniversário, um livro com as letras do Bob Dylan. Ficou coisas do Bob Dylan no meu trabalho pra sempre. Eu tive 2 fases do Bob Dylan, mas foi que eu ouvia só isso. E ficou. Na questão do som, eu acho que o Bowie também tem essas coisas eletrônicas, também tem essas viradas de músicas, ficou, saca? O próprio Júpiter ficou, porque a gente até se conheceu, ficou amigo depois. Então tem um monte de coisa. O Caetano me influenciou. Eu acho que, não sei se tu entendeu, eu quis dizer que não é uma música óbvia, assim, sabe? Isso é muito legal, tanto no som como da letra, assim, tu fica... Não é chocada a palavra, tu fica, assim... impressionado, assim, nossa. Eu acho que eu sempre, muito... eu sempre penso, no trabalho do Bode solo, principalmente, em fazer uma música de gosto pessoal. Isso já até estava conversando com os amigos sobre a questão da inteligência artificial. O trabalho do Bode não é afetado por isso. Porque é baseado no caos que eu vou escolher daquela hora. E é uma escolha. Porque... Então ele é tudo escolhido, mas não escolhido da forma... Tem uma aleatoriedade também. Porque sempre a pessoa fala, eu escrevo o que eu tô vivendo, ou o que eu gostaria de viver. E aí, o que tu realmente quer passar com a tua música? A pessoa diz, eu quero que as pessoas vejam a vida com mais leveza. Eu quero que as pessoas realmente... Eu acho que quando eu vou... elas consigam vivenciar um pouco do que eu vivo, que é dramático. Eu já vi várias histórias. Realmente tu, né, pra ti, que tu quer passar pras pessoas. Então, não é o que realmente tu... Não tá passando nas tuas letras o que tu vive. Tô. Mas porque é assim, muito diferente. não, mas olha o que acontece. Eu imagino uma historinha. Depois eu imagino quem poderia contar essa história. Aí eu fico falando como se eu fosse aquela pessoa. Só que as minhas coisas, elas vão vazar por ali também. O grande segredo é a pessoa sacar o que daquilo ali sou eu e o que não é. Isso aí é Bukowski, meu autor favorito. Ele sempre fala, você vai ler um conto e vai ver, será que é a história real minha ou se eu tô... claro, sim. Se eu tô fantasiando em cima de algo real. É antigo isso. Tem um cara que fala que a literatura tá nas entrelinhas. Mas, o que a gente vai ouvir agora, Bob? Vamos fazer uma música que é tipo sobre isso que a gente tava falando. Não sei se eu lembro. Uma esquisita mesmo.
fantasma vive no teu jardim, escondendo um escuro segredo. A verdade sobre a lua e o sol, a maldade engasgada com anzol. Você corre entre estátuas quebradas, você diz que é recém meio-dia, mas a lua já desfila no céu. E as sombras fazem bem seu papel, baby. Entre os túmulos do mausoléu, com fogo e mel, ocorre uma festa de arrasar. Convidados de Madagascar, superstars, as canções que fizeram balançar. Comprimido misturado ao champanhe, você fica sempre embaixo da mesa. No vestido que você já usou, em um velho show de blues, rock and roll, baby. As pessoas nunca param de rir, a rainha seduziu o faquir. Pelas barbas do velho general, pelas costas de um herói nacional, baby. Entre os túmulos do mausoléu, com fogo e mel, ocorre uma festa de arrasar. Convidados de Madagascar, superstars, as canções que fizeram, as canções que fizeram, as canções que fizeram balançar. Então, Bode, vamos falar do teu próximo projeto, que é Difícil Baby, né? Pode explicar um pouco pra nós? É Difícil Baby conta a história das minhas aventuras como dono de bar e tal. E são várias histórias que eu coletei no bar, assim, com o tempo. E o É Difícil Baby eram os caras que jogavam coisas na cabeça dos meus artistas quando a gente tocava lá embaixo e tal. E nos clientes também. Esse Difícil existe, gente. Eu larguei que se... um dia eu pensei, na verdade acho que foi o Adrian, né, que pensou: olha ali, podia ser Difícil Baby. E aí eu pensei, pá, que a fuder, velho, esse cara teve uma ideia genial, mas esqueci. E aconteceu que um dia, conversando, eu fiz uma música chamada Difícil Baby. Eu tava sozinho em casa e fiz, eu liguei pro Cotec e disse: ó, meu, fiz uma música chamada Difícil Baby. Ele falou: eu tava fazendo uma, mas eu vou parar. E a minha era melhor, ó. E daí, quando chegou... Ele tava fazendo uma música também sobre a Difícil. Não, também com o nome de Difícil Baby, mas a gente fez 6 conversaram. E eu nunca soube qual é, inclusive eu quero ouvir a dele, que talvez seja melhor. Mas eu nunca vou admitir.
Porque agora eu já tô nessa confusão. E daí o que aconteceu? Eu fui vendo outros que eu tinha feito lá naquela época e tal. Eu sempre gosto de pensar os discos como uma fotografia de cada tempo que eu tô fazendo eles. E eu queria resolver meio que aquilo na minha vida também, porque tava uma confusão desgraçada. E aí eu pensei, vamos fazer um disco. E aí eu vou sair daqui. E aí saí de lá e não terminei o disco ainda. Mas enfim, as músicas também falam sobre vários processos. Um processo muito difícil que eu tive ali foi a morte de um amigo de infância meu, que foi o Pedro. E daí aquele disco falam em algumas músicas também, que nem eu tava falando antes, elas aparecem nas coisas, outras questões também aparecem, e aí todo aquele momento eu quis guardar nas músicas desse disco. E por sorte eu acabei tocando com amigos meus de velha data, assim, já tocaram comigo há 20 anos atrás, tipo, o Cotec sempre toca, mas tem o Beto que eu não via faz tempo, o Johnny, então é uma grande banda, um grande álbum, e ele tem um som muito natural acontecendo, da gente tá tocando junto, eu acho que isso tá passando pras gravações, porque eu ouvi até agora, então vai ficar muito legal. É legal ver essa história, porque a gente que frequentava ali o Jackbox Bar, o compositor só sabia, né, pra sair correndo pra não se molhar, né? E ouvindo essa história tudo é muito mais, assim, bem diferente, né, do que a gente tava imaginando. E qual é o processo que tá esse álbum? Já que tá uma confusão. Não, o que aconteceu? Eram 10 músicas, mas a gente tinha, ano passado, até o Felipe tocou com nós uma vez, a gente tinha montado um projeto que era o Bode Cotec Supergroup, que tinha uma música minha, que era Além do Mais, que eu fiz na época da enchente lá, que deu enchente. E aí a gente resolveu colocar ela, então na verdade a gente vai gravar umas 12, 13 músicas, mas vai sair no álbum 10, as outras a gente não sabe se vai fazer, não sei o que. A gente começou um processo de pré-produção, que várias pessoas ajudaram, até o próprio Felipe, o Nenê ajudou, apesar de que a parte dele eu não gravei. E o Johnny também, o Cotec, então eu fiz as músicas e entrei nesse processo de montar elas, fazer os arranjos e não sei o que. Tem alguma previsão, assim? Não, previsão eu não trabalho com previsão. E aí, a minha única previsão é o Apocalipse. E aí, depois a gente começou a ensaiar com a banda daí a gente fez uns 3, 4 ensaios. E aí a gente gravou as guias. Por que eu fiz as guias depois? Porque eu precisava saber as partes que a banda ia inventar pras músicas. Porque mesmo depois da pré-produção, várias daquelas ideias que a gente teve, tu tinha que montar elas com bateria e baixo e tal. E aí depois eu fiz as guias baseadas no que a gente tinha inventado. Daí eu até gravamos as guitarras pra testar, ver como é que era o som, não sei o que. E agora por último, o Beto, semana passada, gravou as baterias de metade do disco. A outra são 6 músicas que a gente tá fazendo. Aí depois vai ter mais 4 pra fazer, talvez sejam mais 6. Depende. E daí, eu acredito que esse primeiro bloco vai sair um single chamado Medo do Escuro, que eu posso tocar depois. Eu já ia pedir pra te tocar agora alguma coisa. E aí, o segundo bloco não vai ter single, já vai ser o disco completo pra todo mundo ouvir. Eu acho que é em outubro sai. Pode tocar então, Bruno, agora. Discuto com meu coração, você por outro lado está ok, limpando a estante. Eu toco meu violão, por onde você anda eu já não sei, se sei eu disfarço. Tem coisa que não dá pra escapar, tem noite que é melhor fugir. Um beijo no 15º andar, tem horas que é melhor mentir. E você pode ver que já não sente medo do escuro.
muito da antecipação, da autossabotagem do que eu sou. A luz me acorda e tanta mistificação. Talvez não seja mais do que o amor trancando a porta. Que não dá pra escapar. Tem noite que é melhor fugir. Um beijo no 15º andar. Tem horas que é melhor mentir. E você pode ver que já não sente medo do escuro. Alternativa. Então, Bode, eu queria saber agora que artistas que tu ouve hoje, que bandas que tu ouve hoje, tanto, né, conhecidos assim, ou do nosso rock autoral e independente, né? Tu tem uma visão, como eu te falei ali, né, tudo tão diferente. Eu acho, né? Eu vou te falar o que eu acho de ti daqui a pouco. Mas assim, o que tu ouve hoje? Pá, esse cara é legal, essa banda, né? Tem muita coisa igual e tem muita coisa muito diferente, sabe? E eu vejo que a galera às vezes não absorve, não entende o negócio. Eu sempre penso assim, ó, quando eu vou ouvir uma banda, né? O quanto tem o gosto da pessoa que fez aquilo, sabe? Se eu conheço a pessoa é melhor, às vezes eu não conheço, mas eu consigo saber, depois de tanto tempo compondo, se o cara tá botando o que ele gosta ali. Ou se ele montou uma coisa pra apresentar aquilo ali, entendeu? Interessante. Então tem muita gente que eu gosto muito. Tem um americano de Los Angeles que até participou de uma mesma associação que eu participei em uma época, que é o Feather John Mist, que agora é um cara que toca nos Coachella, Glastonbury e tudo. Mas ele começou tocando no quarto, assim, e aquele cara eu sempre senti um troço diferente, assim. As letras dele são muito boas, assim, apesar dele ser americano, ele vê o negócio da política do país dele. Ele é mais político do que eu, né? Eu não acho que tem a ver comigo falar sobre isso. A minha questão política é essa, do gosto das pessoas. Eu quero que as pessoas façam o que elas gostam de fazer, independente do custo, e que se fodam que nem eu. Não, tô brincando. Mas eu gosto muito dele, dos Estados Unidos. Da Inglaterra eu gosto muito daquele cara que compõe no Spiritualized. Esqueci o nome dele. Gosto do Paul Weller, que é um cara que hoje não faz um som que eu gosto tanto, gostava mais dos anos 90, mas é legal também. No Porto Alegre eu gosto dos Caminhões Flutuantes. Eu acho muito bem feito o som deles, eles têm um cuidadinho com os arranjos, com as coisas, baseado no que eles gostam. Dos meus meninos ali do Compositrago tem um monte, eu gosto muito da Jéssica, eu acho que a Jéssica vai ser uma grande compositora ainda, já é na verdade, mas é uma coisa que ela tá definindo um som que é meio que um neo-pop brasileiro. A Jéssica Gianni, que a gente já tocou aqui no programa. É muito legal. Então tem vários aí que eu gosto muito do Nenê, acho um compositor muito espontâneo, assim, as letras dele têm um senso de humor fácil de entender, que são boas, assim. Eu perguntei isso agora porque uma vez eu estava falando com um grande amigo nosso e a gente estava falando dos nossos amigos em geral e das bandas, né, autorais aqui de Porto Alegre, e a gente falando daquelas que a gente acha assim que, puxa, falta o Brasil conhecer essa galera, sabe? Falta essa galera estourar.
E a gente falou muito de ti, assim, aí ele até brincou assim, o Bode não quer ser famoso. Não é que eu não quero. Né? Não, a gente tava brincando. É que na verdade eu pago a maldição de eu ser o artista que eu queria ser. O problema é que eu não pensei que eu ia ter que pagar luz, internet. Não, agora eu vou falar o que eu acho de ti. Bode, eu te acho música incrível, eu acho tuas músicas fora da realidade, eu acho muito legal, sabe? Como eu te disse, tu viaja em várias coisas, tua cabeça, assim, tu para, assim, deixa eu absorver isso que eu ouvi, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que te conhecer, eu te admiro pra caramba, assim, faz tempo, assim, né? A gente queria te trazer no programa número 50, né? Então, hoje, o Felipe, o produtor do programa, achou muito legal no 51, pra quem entendeu, né? A minha palavra básica. Ainda. E foi assim, eu acho que tem muito a dizer, eu acho que as pessoas têm muito que prestar atenção em ti, assim, eu te admiro pra caramba, sabe? Já tocou aqui no programa várias vezes e eu toquei muitas das músicas que eu gosto, que é Agora Me Ajuda, Eclipse Noturno Nuclear, né, Antártida, que eu vivo cantando. Meu xodó é Um Anjo no Acostamento, mas tu não vai escapar. Pode tocar também, mas tu não vai escapar de tocar Diana Ross. Tá. Legal isso que tu falou, fico lisonjado, assim, e pra vocês que estão, esse louco, não sei o que é. Tem uma coisa que eu sou muito satisfeito com o meu trabalho artístico. Agora mais velho, tu vê as coisas mais de longe, assim, eu tive muitas pessoas, que nem isso que tu falou agora, saca? Que fez toda a diferença pra mim. Tipo, eu tive poucos fãs, mas são pessoas que até hoje ficam perguntando, quando é que vai sair esse disco? Sabe, é um trabalho muito carismático, meu, muito mais do que eu me esforço pra que ele seja. Porque eu não faço questão de fazer as músicas pros outros, é um negócio de autoconhecimento meu. Mas eu só continuo fazendo por causa desse tipo de coisa que a Simone falou agora. Então, obrigado. E tu vai tocar o que agora? Diana Ross. Uau! Prestem bastante atenção. Você não faz planos a respeito de nós e nós estamos sós, ouvindo Diana Ross na frente do abajur. Como nós mudamos nos últimos anos, baby, será que não? Que é pura impressão e a noite nunca acabou. À meia-noite em Havana, eu prometo, vou lhe contar o meu segredo. Num cigarrinho na cama, vou lhe contar que a minha paixão não é brinquedo. Porque o destino nos chama, porque o destino nos chama pro que é bom.
somos adultos. Mas às vezes não. Vem cá, me dá a mão e cruze a confusão para um lugar especial. Você sabe tudo e tudo que eu sei, meu bem, é ser só eu, o cara que eu inventei pra ver o nascer do sol. À meia-noite em Havana, eu prometo, vou lhe contar o meu segredo. Num cigarrinho na cama, vou lhe contar que a minha paixão não é brinquedo, porque o destino nos chama, porque o destino nos chama pro que é bom. Demais, né? Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o programa Plataforma do Rock Especial, entrevista com o Bode. O programa Plataforma do Rock é gravado no estúdio O Quarto, mas hoje ele foi gravado aqui no Jukebox Produtora. Se você quiser entrar em contato com o programa, é só procurar no Instagram Plataforma do Rock ou Simone_Meta e o nosso canal no YouTube Plataforma do Rock. E agora o Bode vai fazer as considerações finais. Eu quero te agradecer muito, Bode, por ter vindo aqui. Faz tempo que eu quero te trazer, eu estou muito feliz. Esse programa foi incrível. Eu que agradeço o espaço, é sempre legal falar sobre esse meu processo criativo que é tão esquisito, né? Mas espero que vocês gostem, escutem e aguardem, porque o primeiro single mesmo do Escuros tá saindo em breve. A capa tá linda, já tem ela aqui. Pena que vocês não podem ver, mas é isso aí. E parabéns pelo projeto, porque assim como o Compositrago, que a Simone comentou, esse projeto, a Plataforma do Rock, faz a mesma coisa, que é um ponto de unificação entre os artistas. E não vai ser um, não vai ser dois, mas se a gente tiver 16, aí nós podemos começar a pensar. Só uma coisa que eu não falei, prestem atenção, né? O Bode, ele já falou onde estão todas essas músicas para vocês ouvirem. Prestem atenção nas letras, o Bode tem muito a dizer. E ouçam com o coração e com a cabeça muito aberta. Mais uma? Não sei, se despede, canta, faz o que tu quiser. Bom, ontem foi o aniversário da minha avó que faleceu. E foi uma experiência bem traumática pra mim, porque é óbvio que eu fui criado pela minha avó. Né? Eu vou cantar a música que eu fiz pra ela quando ela morreu. Através dos campos do Brasil vai se ouvir a voz, e no chiado das frequências corações se apaixonarão. As notícias e a publicidade haverão canções, a sinfonia que vem da cidade cruza os sertões, e humilhados por tempos de guerra, na última chance da terra, seremos todos vencedores novamente no iate Laranjeiras.
se a vingança, a angústia, o arrependimento estiverem vivos no teu peito, na tua alma, no teu apartamento, saiba que vamos rolar como as pedras rumo ao firmamento. Saiba que existe amor entre os prédios da selva de cimento. E se acabou a revista do rádio e terminou outro jogo no estádio, começa agora um novo filme no cinema, Cinderela em Paris.